sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso momento da lição. É o momento em que acontece no qual nós vamos recapitular a lição, vamos aprender um pouco mais a respeito do que Deus ele quer ensinar para cada um de nós. E principalmente é o momento em que é feito por você, querido amigo que participa. Também teremos um moderador aqui para que você possa estar fazendo seus comentários e para que ele também possa estar trazendo talvez um ponto de vista interessante que você não tenha visto. Lembrando que esse programa chega até você graças aos jovens adventistas do sétimo dia da Igreja da Paralela, em especial a CL15, sobre a coordenação geral de Newton Júnior, Lorena Pereira, direção técnica de Graziele Vanessa Paim, Josemara Veloso e Jéssica Batista, e a direção principal, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos também dizer para você que nessa temporada estamos estudando com este guia aqui. Então você que deseja adquirir esse guia pode estar procurando a Casa Publicadora Brasileira, porque ainda tem alguns exemplares, só que na versão de aluno, ou você pode que mora no interior ou na região metropolitana, pode estar indo no famoso CELS ou na lojinha da associação, tá certo? E essa semana nós tratamos do item 5. Também, mais uma vez fazendo um merchan, você pode também adquirir no Mercado Livre, não sei quantos sabem, mas no Mercado Livre, na Shopee, agora nós também temos a lição disponível, tá certo? Então não fique sem o seu guia de estudos para essa temporada e vamos juntos estudar a Bíblia. Também, se você que está assistindo no YouTube quiser, deixe a sua mensagem com seu pedido de oração ou um comentário, e se você quiser receber o PDF, deixe o seu e-mail para que a gente possa estar mandando para você toda semana o PDF da lição. E essa semana foi uma confrontação. Não sei se para Igor também foi, mas foi uma confrontação, principalmente quando ele falou lá que não é só ler, mas exige prática. Mas isso, mais um pouco para frente, teremos a oportunidade de dialogar. Com certeza o nosso professor também vai trazer muitas curiosidades. E vamos para os finalmente, tá certo? Ele, hoje, que eu tenho a honra, é um prazer inenarrável estar apresentando ele, Igor Mascarenhas, que para quem não conhece, ele é gestor, ao mesmo tempo também ele é consultor, ele é professor, ele é pregador do evangelho e hoje ele atua junto com a sua queridíssima mãe, a senhora Rita Mascarenhas, no Ministério de Life Center, aqui na Adventistas Life. E nesse momento, ele vai nos guiar nessa imersão rumo a entender como estudar a Bíblia. Será que tem passo a passo? Será que eu posso simplesmente estudar de qualquer jeito? Ou não? Vamos descobrir? Igor, é com você, que Deus te use. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração pelo nosso professor. Newton, rapidinho. Então vamos lá, vamos orar e vamos depois passar a palavra para o nosso professor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, seguindo o que nós aprendemos nessa semana, te pedimos o professor Espírito Santo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, agradecemos por mais um sábado, pela chuva que cai, pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos, mas pedimos o Espírito Santo. Eu sei que talvez seja só um pedido para nesse momento agora que vamos estudar, mas que o Senhor possa nos conceder o Espírito Santo a cada dia. Que nesse momento o Senhor possa tomar em tuas mãos o professor Igor e que ele seja esvaziado dele mesmo. E que tudo que ele venha falar seja inspirado pelo teu Santo Espírito, mas não venha falar palavras para agradar o nosso eu, mas que venham falar palavras, que ele venha falar palavras inspiradas por ti, que venham de encontro às nossas necessidades e que produza em nós um desejo de reavivamento, reforma, transformação, arrependimento e principalmente para que possamos ir e desempenhar a missão. Por favor, conta a nós, humildes alunos, abre o nosso entendimento e nos dá, Senhor, o papel e caneta do céu, para que anotemos todos os conselhos, todos os preceitos que serão aqui passados na nossa mente. Por favor, nos abençoa mais uma vez, nos guarda, nos dá uma boa noite na tua companhia, um feliz sábado em nome de Jesus. Amém. Igor, que Deus te use e já para você que está no YouTube, eu estou de volta. Amém, amém. Muito obrigado, Newton. Sua introdução foi tão perfeita que eu já estava esperando, pelo teu profissionalismo, você colocar uma versão brasileira, Herbert Richards, em algum momento. Mas Deus abençoe, proteja e cuide a cada um de nós. Hoje nós vamos aprender
como é que nós vamos estudar a Bíblia, vamos estudar como se estuda a Bíblia. E não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas eu gravei um vídeo hoje lá no canal de 4 Minutos com Deus, aonde a ideia do vídeo era apresentar um tema prático de como é que a gente faz um estudo profundo da Bíblia. Então, eu peguei um tema era um pouco mais aprofundado e fui destrinchando ele em camadas. Se vocês tiverem disponibilidade de assistir, não por conta apenas da lição, mas por aprofundamento, façam isso. É o único vídeo do canal que quebra completamente todos os paradigmas, porque a ideia dos vídeos era que eles ficassem sempre entre 4 e 5 minutos, e ele durou 12 minutos, mas eu acho que valeu bastante a pena. E eu queria fazer a abertura perguntando para vocês, para quem tiver coragem de dizer, de abrir aí o vocal e mandar ver, como é que vocês estudam a Bíblia? Quais são as técnicas que vocês usam? O que que funciona para vocês? E o que que vocês gostariam de compartilhar com o público aqui presente? Cadê Olivia para falar? Um de cada vez, por favor. Desculpa, eu tive que sair aqui rapidinho. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta é: quem se sentir tocado por livre e espontânea pressão, poder dizer como é que funciona o estudo da Bíblia de vocês? Como é que são as técnicas que vocês usam? Como vocês costumam fazer no dia a dia? Qual tipo de método que vocês utilizam que dá certo? Eu, infelizmente, não faço da forma que eu aprendi, que é a correta. Mas tem dado certo também. Eu acordo de manhã bem cedinho, vou para o sofá, levo minha Bíblia e minha lição, aí eu leio o capítulo do Revivados por Sua Palavra, o capítulo inteiro, né, do dia. Antes eu oro, claro, pedindo orientação a Deus, para que eu realmente entenda o que Ele quer me passar naquela manhã. Leio o capítulo, aguardo uns minutinhos para Deus dar um retorno. E aí, depois disso, eu leio o resumo que o escritor fez, leio todo, aproveito e a compartilho na CL. Mas eu gostaria de iniciar futuramente também escrevendo os pontos que me chamaram a atenção naquele capítulo, coisa que não tenho feito ultimamente. Muito bom, Newton, muito bom. Neilton. Bom, eu agora, nesse costume, estou pedindo muito a Deus para me acordar às 3 da manhã. Estou me esforçando para dormir 9 e acordar às 3, né? Porque como eu saio muito cedo, e aí, diferente de Newton Júnior, o que que acontece? Eu, às vezes me falta coragem para levantar, mas graças a Deus esses dias de uns dias para cá, tenho tido muita coragem. E aí o que é que eu tenho feito? Eu vou, lavo o rosto, boto a ração pro o falso moralista, que é o gato que tem aqui em casa, boto a ração, água, e depois disso eu sento novamente, né, na cama, aí eu pego a Bíblia, faço aquela leitura do Reavivados. Logo em seguida, eu uso a inteligência artificial que a igreja tem e que serve, né, justamente para isso. Nós temos uma IA, agora a igreja tem. E aí eu peço a IA que, baseado nisso, na leitura, eu vou discutindo com ela. Pô, eu achei isso. É isso mesmo? Como é? Você tem algum fato histórico, alguma curiosidade que você pode apresentar sobre, que vai me ajudar, tal? E aí ela é bastante inteligente, ela aprende com você, ela lhe ensina muito e tem fluído desse jeito. E a lição, né, quando eu vejo que já se aproxima por volta das 4, 4 e pouca da manhã, que eu tenho que levantar, tomar banho, tal, para depois fazer marmita para levar, o que é que eu faço? Eu pego, faço um estudo, comprei um marcador de texto, vou grifando, ou então vou grifando com a caneta. E quando eu não consigo, né, eu normalmente faço no meu local. Ou quando eu vou para a faculdade, na faculdade, antes das horas das aulas começarem, ou no trabalho, quando eu já vou direto para o trabalho. Aí eu paro, reflito, faço a oração e busco fazer antes de meu chefe chegar, porque eu já percebi que ele não gosta muito quando eu abro a Bíblia no trabalho. Olha só, cara. Fantástico, irmão. Eu estou perguntando para vocês porque no fringir dos ovos não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para todas as pessoas. É óbvio que a Bíblia vai dar uma base para cada um de nós para que a gente possa se orientar em cima disso, mas cada um tem uma rotina diferente. E é importante a gente entender como é que a gente consegue aplicar as bases que a Bíblia vai apresentar dentro da nossa rotina.
E isso é interessante a ponto de que a gente tem flexibilidade para, do mesmo jeito como Deus é um ser pessoal, nós também usarmos da nossa pessoalidade para nos relacionar com Ele. Agora, obviamente, como eu disse, a Bíblia sempre vai dar as suas orientações. E dentro dessas orientações, a primeira que a gente vai encontrar aqui na Bíblia é prioridade. Eu lembro de ter tido uma certa vez na minha vida um chefe que ele me dizia assim: prioridade é uma palavra que não tem plural. Ou você tem uma prioridade, ou nada na sua vida é prioridade. Então você precisa definir, de acordo com o que é mais importante para você, qual é a prioridade da sua vida. E dando uma analisada ali naqueles lições da Bíblia, eu via uma moça apresentando uh, uma pesquisa foi feita no Brasil com qual era a prioridade, o tema, né? Qual era a prioridade das pessoas que estavam participando ali da pesquisa. Aí, tantos por cento, a prioridade era trocar de emprego, a prioridade era ganhar mais, ter um aumento, a prioridade era comprar um carro, a prioridade era concluir a faculdade, uma pós-graduação, a prioridade era viajar, era conhecer o mundo. Mas ela disse que ela foi vendo vários percentuais e várias respostas diferentes, mas não viu nenhuma prioridade para pessoas dizendo que queriam conhecer mais a Deus e se aprofundar mais em relacionamento com Ele. E a Bíblia é muito clara quando vai dizer para a gente que não existe um segundo termo. A maior falácia que nós encontramos dentro da igreja, que é algo que eu estou combatendo com muito carinho, mas também com muita diligência, é de que a salvação ela é de graça. Não é. Se alguém disse isso para você, estava com muito carinho equivocado. A salvação custou muito para Cristo e vai custar pela eternidade toda, porque ele se comprimiu num corpo humano e vai permanecer nessa forma por toda a eternidade, tanto que a única coisa que vai sobrar do pecado na eternidade serão as marcas nas suas mãos, na sua lateral, nos seus pés, e também custa absolutamente tudo para nós. Nas parábolas que nós já estamos carecas de saber, quando, por exemplo, uma delas sobre o negociante de pérolas, quando o negociante de pérolas encontra uma pérola de grande valor, a Bíblia não diz que essa pérola é dada para ele de graça. Diz que ele vai, vende tudo o que ele tem e compra essa pérola. É assim que nós temos acesso à graça de Deus, quando nós nos vendemos para Cristo. Então, a prioridade na nossa vida deve ser sempre Deus, se nós queremos desfrutar das bênçãos dele. Então, antes de falarmos sobre a Bíblia, sobre o estudo dela, a primeira coisa que precisa ficar clara na nossa cabeça é que ele deve ser a nossa prioridade. E eu vou aproveitar para pegar um verso bíblico aqui que vai corroborar com esse ponto, que nós vimos, inclusive, como tema da lição. Eu imagino que a maior parte dentre nós chegou a ter o prazer de estudar a lição, e se não teve tempo de fazer isso, tem os vídeos que a série disponibiliza, tem os meus vídeos também que eu faço dia a dia, que ajuda a gente a conseguir tirar ali entre 4 e 5 minutos para poder fortalecer esse estudo da Bíblia. E agora, um puxão de orelha que eu quero dar para vocês precisam também fazer por vocês mesmos, porque as bênçãos que recaem sobre nossas vidas, o azeite dobrado, que eu, que Neilton, que Newton, que Lorena, que qualquer pessoa que está aqui nessa chamada adquire por estar na presença do Senhor, ele não é dividido com as demais pessoas, ele pode ser ajudado com o que a gente produz de conteúdo, mas nós precisamos buscar o Senhor por nós mesmos. Então, abrindo a Bíblia ali no livro de João, no capítulo 5, nos versos 39 e 40, porque as pessoas elas só leem o verso 39 e a gente precisa ver o verso 40 também. Aqui vai dizer assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o verso 40 diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Cristo está dizendo nesses versos? Primeiro, que não é a Bíblia que salva, mas ela aponta para quem salva, ela vai apontar para Jesus Cristo. Segundo, que é possível você ler e até mesmo estudar e se aprofundar na Bíblia sem encontrar a Cristo. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito dura: se nos seus estudos da Bíblia vocês não encontram Cristo, seus estudos são vãos, porque o coração da Bíblia é Jesus Cristo. Ela serve para apontar a Cristo. O foco da Bíblia deve ser sempre analisar a Cristo. Nos meus estudos pessoais, eu estou agora lendo sobre o livro de Juízes,
E antes de ter visto o livro de Juízes, eu li o livro do Êxodo, depois eu passei para o livro de Josué. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que Jesus Cristo está presente nesses livros de forma corpórea. Ele é chamado de anjo com A maiúsculo do Senhor. Nós vemos ele aparecendo para Josué e o mesmo tipo de cenário que aconteceu com Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa, acontece com ele, Josué prostra-se e adora a ele. É que uma coisa que nenhum anjo na Bíblia do Senhor aceita, que é a adoração, mostrando que de fato não era um anjo, era de fato o anjo do Senhor, era Jesus Cristo, assim como também acompanhando cada um dos juízes, aparece esse anjo novamente. Aquele que recruta Gideão, por exemplo, é o próprio anjo do Senhor. Débora se refere a ele e fala que ele é Deus. Então, nós vamos ver que Cristo ele aparece tanto no Velho Testamento até a pontinha do Novo Testamento, porque em Apocalipse quem dá a visão para João é Jesus Cristo. Em Gênesis, quem está lá criando as coisas é Jesus Cristo. Nós vemos isso em João, no Evangelho de João, né, que ele é a palavra e que ele é o verbo e que ele se fez carne e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo é a palavra. O foco de todos os estudos deve ser Jesus Cristo. E é possível, infelizmente, estudar a Bíblia e não encontrar-se com ele, está redondamente errado. Então, nós precisamos, além da prioridade, além de manter o foco no lugar certo, sempre que formos abrir a palavra, pedir orientação do Espírito Santo, porque é ele quem nos orienta, é ele quem vai nos ajudar a entender a palavra, porque a gente vai ver na Bíblia dizendo que ele nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo, que ele também se move dentro de nós, que ele nos guia para os caminhos corretos, que ele incendeia em nós quando estamos ouvindo sobre a palavra do Senhor. Então, pedir orientação para ele nos guiar e, ao mesmo tempo, para ele nos fazer compreender é imprescindível para se entender a Bíblia e, ao mesmo tempo, para que a gente possa enxergar o que ela tem para nos apresentar. Então, esses 3 pontos aqui são importantes que a gente levante. Prioridade, Espírito Santo e foco da Bíblia é Jesus Cristo. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês também, como eu fiz ali nos meus vídeos, como é que funciona a minha rotina, porque cada um de nós tem a sua fórmula. E a fórmula de Newton eu acho muito bacana, a fórmula de Newton eu acho muito legal, porque Newton ele dedica de fato atenção para estar dando uma estudada, para ver o Reavivados, que é algo muito bacana, que complementa bastante. No meu caso, eu começo a trabalhar um pouco mais tarde. Eu tenho, graças a Deus, esse privilégio, porque eu trabalho com pessoas de fusos horários diferentes. E a maioria das pessoas começa a trabalhar no que é a nossa 10 horas da manhã. E eles pedem para eu começar às 9, mas eles não entram às 9, e eu costumo acordar às 6 horas. Às 6 horas, a primeira coisa que eu faço é pular da cama, porque não funciona para mim orar em cima da cama. Se eu tentar fazer isso, eu vou dormir, eu vou perder a noção do que eu estou falando, é capaz de eu começar uma oração agradecendo pelo alimento enquanto eu estou em cima da cama. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho a impressão de que algumas coisas engraçadas só acontecem comigo. Mas eu faço exatamente isso. Pulo da cama, pego o cachorro, levo para passear para o cachorro fazer as necessidades dele. Depois que o cachorro fez as necessidades, eu fiz as minhas necessidades também no banheiro. Eu pego a minha Bíblia, eu pego o meu estudo da lição, eu levo lá para a rede. E a maior parte do tempo eu passo em oração. O desejado de todas as nações vai apresentar para a gente que o sol nunca tomou Jesus Cristo na cama, nunca o pegou na cama, porque ele sempre acordava mais cedo e ia orar. Ele fazia a sua agenda com Deus Pai antes de começar a vida. E lembremos-nos, Cristo não usou seu poder aqui nessa terra. Igor, mas ele curou pessoas, curou de fato, mas não com o poder dele, com o poder do Espírito Santo. A Bíblia apresenta isso. E ele começa o seu ministério depois do seu batismo, quando ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo desce a ele em forma de pomba e permanece com ele durante todo o seu ministério. Assim, Jesus executa os seus milagres. E por que ele faz isso? Sabendo nós
que ele tinha poder por si só, por duas razões principais. A primeira delas é que, por ele estar assumindo uma forma humana e ser o Cordeiro de Deus, para que ele pudesse morrer por nós e ser o nosso intercessor, ele não poderia agir de forma contrária à natureza humana, ele teria que ser um de nós. E nós não temos o poder que ele tem. E a segunda, mais importante, é para nos deixar o exemplo, como nós vemos ao longo de toda a Bíblia. A gente vai encontrar sempre aparentes contradições que, na verdade, revelam grandes verdades, como, por exemplo, Deus descansar no sétimo dia, mas Isaías, no capítulo 43, dizer: vocês nunca ouviram que Deus não se cansa nem se fadiga? Por que então que ele descansou? Porque ele nos deixa o exemplo para que nós façamos de acordo com como ele fez. Ele não só ensina com palavras, ele ensina com ações, com atitudes, com o exemplo dele. E nesse caso, qual é o exemplo que Cristo deixa na nossa vida? Primeiro exemplo, que ele clama a Deus todos os dias e pede, vive de acordo com a orientação do Espírito Santo. Então, se Cristo depende tanto do Espírito Santo, o que dirá nós? Não dependeríamos o quadrado disso. Segundo, ele começa a sua vida no seu dia, no seu cotidiano, buscando ao Senhor, acordando de madrugada, se colocando na presença dele e orando. E no nosso caso, além da oração, nós temos o estudo da palavra para que nós sejamos alimentados também por ele. Então, é imprescindível que nas nossas primeiras horas do dia nós dedicamos ao Senhor, certo? E eu lembro de uma coisa que não foi só Ellen White que falou, mas eu vi outros teólogos falando também, que 3 lugares na nossa vida pertencem a Deus. O primeiro lugar, o último lugar e o melhor lugar. O primeiro lugar, porque a primeira coisa que devemos fazer é ir até Ele, é conversar com Ele, é agradecer a Ele, é pedir a Ele a sua presença, que Ele ande conosco e que o dia seja consagrado e dedicado a Ele. O último lugar, porque a maioria de nós, quando tem um dia vitorioso, esquece de voltar para agradecer, como a própria Bíblia fala, dos cegos que são curados, dos leprosos que são curados, que apenas um volta dos 10, sabe? E aí a gente vai perceber que a gente precisa lembrar que o último lugar também é de Deus. A última coisa que a gente faz tem que ser voltar para Ele e agradecer porque Ele cuidou de nós, mesmo quando o dia não sai como a gente planejou, porque Ele permanece conosco. E o melhor lugar, o que nós temos de melhor, oferecemos para Ele. Não é qualquer coisa, mas o nosso melhor. Então, meus queridos, em seguindo essa lógica e seguindo o exemplo de Cristo, o que nós podemos ver é que, para estudarmos a Bíblia da melhor forma possível, nós precisamos dedicar prioridade, precisamos pedir orientação do Espírito Santo, precisamos, a cada verso que nós lermos, entendermos que existe uma conexão com Cristo e com a história da salvação, e nós precisamos depender do Espírito Santo para compreender e para viver, porque é Ele que vai nos guiar pelas páginas da Bíblia. Até aqui vocês estão comigo? Já vi que só o Newton está comigo. Agora a Graziele também. Mas que bênção, meus queridos. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de aproveitar com vocês, pegando ali o que a gente vê em Mateus capítulo 6, no verso 33, nós vamos ver ali escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu lembro de um pregador, que ele era adventista americano, ele dando uma pregação onde ele foi colocado num cargo na Associação Americana, onde ele não tinha capacidade para estar nesse cargo. Digo porque ele não tinha experiência, digo porque ele também não tinha noção do que ele estava fazendo, ele só sabe que as pessoas botaram ele lá e ele avisou para todo mundo: gente, eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Não sei se vocês já viram um meme de um Golden Retriever com uma gravatinha na frente do computador, assim: eu não faço ideia do que eu estou fazendo, escrito lá em cima. É mais ou menos assim a história desse cara. E ele tinha uma madrugada para resolver um problema estratégico nesse cargo que ele estava. Um problema sério estratégico. E ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele estudava o problema para tentar elaborar uma lógica e uma estrutura estratégica mesmo, um plano bem elaborado, bem organizado, até mesmo para ele também poder entender melhor o cargo que ele tinha sido colocado, ou ele passava tempo com Deus pedindo ajuda para ele. E ele disse que ele passou tempo com Deus, apenas tempo com Deus. Ele não parou
para se debruçar sobre o problema, muito pelo contrário. Ele passou a madrugada, quando ele percebeu, já estava de manhã. O tempo todo conversando com Deus e dizendo: Senhor, o Senhor me colocou aqui. Foi o Senhor que me colocou nesse carro. Me dá a sabedoria que vem do Espírito Santo para que eu possa saber como me desenvolver. E eu lembro que Ellen White ela dizia exatamente isso. Agora eu não vou me recordar qual é o livro, vou ficar devendo isso para vocês. Mas ela dizia assim: há mais valor e há mais ganho em você se dedicar, se debruçando sobre Deus e pedindo orientação a Ele, do que você se preparar para as questões do seu dia a dia, porque com ele vai te acrescentar o que falta. É isso que nós temos aqui na promessa da Bíblia. E lembrem, nós temos que ter fé para assumir, nos apossar, e ousadia, né? Para nos apossar dessas promessas em nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele está dizendo: se buscarem em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas sem exceção. Então, há mais valor em buscar a Deus em primeiro lugar. E só para encerrar a história desse cara, ele disse que ele chegou até lá, não dormiu nada, porque passou a madrugada inteira com o Senhor, chegou numa reunião estratégica com eles e ele teve uma ideia que ele resolveu compartilhar. E essa ideia transformou, revolucionou a casa publicadora nos Estados Unidos, a forma como eles estavam publicando as edições dos seus materiais. Então, assim, não veio dele, obviamente, ele não tinha capacidade até então, né? Nem tinha ideia nenhuma, foi o Espírito Santo que colocou isso na mente dele, mas ele deu testemunho disso para mostrar o quanto o Senhor é fiel conosco, especialmente quando nós fazemos aquilo que ele nos pede, tá? E aproveitando também esse embalo, eu gostaria que a gente pudesse entender o seguinte, meus queridos: nós temos que buscá-lo todos os dias. Há pouco proveito, e isso está aqui, está no caminho a Cristo. Não sei o que estou dizendo, não, mas nossa titia Ellen está dizendo também que é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Nós podemos ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Então, assim, se eu quero aprender com profundidade a Bíblia, eu tenho que me debruçar sobre ela. Tem algo que eu sou contrário ao que a lição apresenta, tá? A lição diz assim: pelo menos pegue um versículo bíblico todos os dias. Não funciona um versículo bíblico. Eu acredito que a única exceção para essa regra é quando nós estamos falando do livro de Provérbios, porque cada versículo é um provérbio diferente e há valor em você refletir apenas aquele versículo para você compreendê-lo por completo e, uma vez compreendido, aplicar na sua vida, porque você não pode aplicar na sua vida algo que você não compreende primeiro. Mas tirando essa exceção do livro de Provérbios, não há grande valor na Bíblia para você estudar pegando apenas um versículo. E isso eu estou dizendo para vocês, especialmente porque tem muito versículo que, quando está fora de contexto, vira pretexto. Isso é tão verdade que em Mateus, no capítulo 4, que a gente vai ver a tentação de Jesus, o diabo, Satanás, na segunda tentação, ele vai tentar a Cristo usando a própria Bíblia. Ele pega um texto fora de contexto. Para a gente evitar isso, é importante que a gente se debruce na Bíblia, estudando de fato, e aí eu entro com uma sugestão. O tema. Se a gente está estudando um tema, é importante pegar todos os versos na Bíblia que falam sobre aquele tema. Antigo Testamento, Novo Testamento. Porque é isso que Isaías diz, quando ele fala um pouco aqui, um pouco ali. É entender o que, que o grego diz, é entender o que, que o hebraico diz e o aramaico. A gente não precisa falar esses idiomas. Nós podemos usar a inteligência artificial a nosso favor. Nós temos recursos tecnológicos que nós não tínhamos há um tempo atrás. E nós, então, devemos usar isso para complementar nosso estudo. Nós devemos estudar, entender como funcionavam as expressões idiomáticas daquele tempo, porque uma coisa que uma pessoa diz que parece algo hediondo de outro mundo, era na verdade apenas uma expressão idiomática. Nós precisamos entender qual era o contexto político, social, geográfico, porque tudo isso complementa o estudo e traz uma profundidade, porque de outra forma a gente não conseguiria entender como por que, que a pessoa X fala aquela determinada coisa, sabe? E isso daí é uma coisa que eu abordei no meu último vídeo, por coincidência. Eu vou falar a respeito do que é a frase do bichinho de Jacó e por que que Cristo é chamado de o bichinho de Jacó também, entre as coisas que eu estudei. Neilton, se levantou o braço. Na realidade, falando sobre essa questão de estudo aprofundado, né? Deixa eu baixar aqui só nessa questão de estudo aprofundado, eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal com relação a essa questão de estudo, né?
Eu acredito que sempre é interessante, quando a gente vai começar, primeiro fazer uma oração, depois a gente cantar um hino, né, para deixar o hino também calmo, preparar nossa alma, nosso espírito, convidando Deus para estar presente, né. O Inário Adventista tem muitos hinos, né. A lição sugere: "Tudo entregarei", mas eu sugiro: sinto a presença do Senhor nesse lugar, adoração, o Senhor está aqui. Porque literalmente você já cria um ambiente, até o seu cérebro também, né, já fica mais condicionado a entender que aquele momento é mais solene, né, é mais de silêncio. E também, após isso, faz uma outra oração. Não tô aqui dizendo um passo a passo não, viu gente, para vocês fazerem na sua casa, eu tô dizendo o que funciona para mim. Você faz outra oração, e aí, a partir daí, você começa a confrontar, e você começa a perguntar: "Vem cá, o que é que Deus está querendo dizer para mim aqui?" O que é? Qual é a lição? E hoje, com a inteligência artificial que a igreja desenvolveu justamente para isso, ela já lhe ajuda. Mas o Espírito Santo, quando você literalmente você convida ele, e aí você segue aquele passo de orar, você lê, mas lê mesmo, com sede e fome de buscar, de entender o que é que Deus está pedindo, e você escreve, você percebe que tem uma diferença, né? Alguns especialistas dizem que alguns hábitos, eles só se tornam eh, algo que você não esquece de fazer, o seu pop, depois de que você repete 21 vezes, né. E engraçado que Isso. às vezes parece que com as coisas de Deus a gente não consegue manter essa constância, mas vamos tentar. Mas quando você lê, você escreve, você marca e depois você compartilha, que é essa questão de você falar com o irmão da igreja no WhatsApp, ou até você falar com um amigo íntimo, lhe ajuda muito. E principalmente, né, vou citar mais uma das coisas que eu sempre costumo falar, de muitas coisas que eu falo por aí, mas contextualizada com isso, Deus ele é um excelente pedagogo. Por quê? Porque ele depois ele permite, ele dá a oportunidade que você põe em prática. Então, se você estuda: "Ireis, mas não pequeis, porque isso". Aí você vai orar a Deus: "Deus, agora está na hora da prática". Aí Deus vai, manda aquele atribulado, aquela pessoa atribulada na sua vida, no seu dia, manda um cara que vai lhe fechar no trânsito, que vai fazer alguma coisa, e aí você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. "Ou eu me irei, mas eu não pequei, porque eu não saí do carro, não ameacei ele, não fui dar uma facada nele, não fui dar um tiro nele, não desejei o mal a ele, mas ao contrário". Você percebe que quando você faz isso, literalmente tem esse estudo profundo da Bíblia, você entende o que Deus está querendo dizer para você, e você percebe que aquilo muitas vezes, Igor, Deus vai lhe confrontar. Ele não vai lhe dizer coisas bonitas, ele não vai lhe dizer: "Ó meu filho, você está certo, vem aqui, sente no meu colo e me chame de papai". Não, ele vai dizer: "Olha mano, você está errado, você tem que se corrigir, você se converta, você tem que fazer assim, você tem que e é do jeito que eu quero". E aí você parte para a prática, você percebe, né, que seu dia fica melhor, que a prática, né, o pedagogo quando ele passa a atividade para casa, você consegue desenvolver bem e você fica em paz, porque se você lê a palavra de Deus, pratica ou então se você lê a palavra de Deus e não pratica, ou você não fica em paz, você não fica inquieto, tem um erro aí, e não é da parte de Deus, é mais nosso. É exatamente isso. Até complementando isso que você falou, Newton, está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, na carta a Laodiceia: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O objetivo de Deus não é que ele nos repreenda para que a gente seja destruído, sejamos humilhados, mas para que a gente possa crescer nele. Então a gente precisa ter zelo e humildade para que a gente possa se arrepender. Quando um oleiro faz o vaso e esse vaso sai torto, a única coisa que ele tem que fazer é desfazer o vaso, usar o mesmo barro para poder montá-lo de novo. Só que para ele poder fazer isso, o vaso precisa ser flexível nas mãos do oleiro. Se o vaso for endurecido, for orgulhoso, se o vaso for pesado, ele não vai ser moldado pelo oleiro e não vai ser transformado. Então nós precisamos ser flexíveis diante dele. Mateus capítulo 23, no final dos versículos, vai dizer que só tem duas opções para um filho, para um homem: ou a rocha cai sobre ele e o despedaça, ou ele cai sobre a rocha e se despedaça. E se ele cai sobre a rocha e se despedaça, o Senhor o constrói novamente sobre o fundamento da rocha. Mas se a rocha cai sobre ele,
ele está liquidado, acabou para ele. Então nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. E para haver esse quebrantamento, a oração é muito necessária, uma oração sincera. E até usando também o início da fala ali do Neilton, duas coisas a Bíblia vai apresentar que tem grande poder. Oração intercessória, quando nós oramos por outros, quando oramos pela vida dos outros, pela libertação dos outros, pela vida terrena, mas também pela vida espiritual dos nossos irmãos. E a segunda são os louvores, quando nós dedicamos tempo para louvar ao Senhor. Então, é importante que nos nossos cultos diários nós tiremos tempo para cantar a Cristo, para cantar, para louvar, para exaltar, para entrarmos na atmosfera celeste. E o louvor é uma forma da gente fazer isso, uma forma muito boa, eu diria. Então, dito esse sentido, eu gostaria de dizer para vocês outro ponto também que é importante que a gente tenha e que o Senhor me incomodou muito no ano passado para que eu fizesse. Um altar. Desenvolver um altar em casa. O que é um altar? É um lugar onde você pode consagrar-se para estar aos pés do Senhor. Esse lugar pode ser o sofá da sua casa, pode ser uma poltrona que vocês tenham. No meu caso, aqui em casa, é a rede. É onde eu pego, depois que eu passeio com o cachorro, deito ali naquela rede, pego o meu material para estudar e começo a estudar. E de vez em quando o Bob fica carente, chega perto de mim, eu fico fazendo carinho com a mão e com a outra mão estou ali lendo a Bíblia. Então, tem que existir um lugar para vocês onde vocês consagram ao Senhor, porque a gente tem que lembrar que Ele é dono de tudo, nós devolvemos para Ele uma parte dessas coisas. Assim funciona com os dízimos e com as ofertas. Assim também funciona com o espaço geográfico que nós temos à nossa disposição. Nem que seja um banheiro, ou se você for uma pessoa que trabalha bastante, está muito no trabalho, um local no trabalho para você poder encontrar-se com Ele, é importante que você tenha este momento dedicado e consagrado ao Senhor. Porque uma vez que você consagra isso, a sua mente, isso é melhor até para a tua própria mente, não por conta de Cristo. Porque a sua mente começa a associar aquele lugar com um lugar diferente. Quando tudo aquilo que a gente faz, né, durante 21 dias, a gente tende a permanecer fazendo. O grande pulo do gato é permanecer com 21 dias, que é a parte mais complicada. Mas então, quando a gente começa a dedicar atenção ao Senhor por 21 dias, isso se torna natural para nossas vidas, tá? E falando sobre estudo profundo da Bíblia, nós temos sim o Reavivados, como o Newton falou, que é muito boa dica. O Reavivados vai ajudar a gente a se desenvolver. Eu recomendo a todo mundo que, além de fazer seus estudos pessoais, analise o que os outros teólogos estão falando a respeito daquele ponto. Não porque você vai seguir o que os teólogos têm a dizer sobre aquilo, mas para que você possa usá-los como validador e basalidador, como basal, como base para você poder ter uma referência daquilo que você está estudando. Por quê? Porque às vezes a gente tira umas histórias, umas coisas da nossa cabeça que não fazem, não tem pé nem cabeça, e a própria Bíblia diz que da multidão de conselheiros se faz o sábio. Não porque todo mundo tem algo importante para falar, mas porque cada pessoa analisa o mesmo problema sob perspectivas diferentes. Então, quando você ouve ou lê ao que outro teólogo escreveu ou falou a respeito do mesmo tema que você está estudando, você complementa seu estudo. E é muito importante também que se diga que existe necessidade de você ensinar aquilo que você aprende. Então, nós vamos encontrar que Cristo diz: pregai o evangelho a toda nação, tribo, língua, estarei convosco durante a consumação dos séculos. Paulo também vai dizer que a gente vai encontrar primeiro em Atos, depois em Paulo também, no caso de Atos, em Filipe, correndo atrás da carruagem, perguntando: você entende o que você lê? E o eunuco falando: como é que eu vou poder entender se alguém não me explicar? Então, é importante que a gente vá com humildade sempre diante do Senhor e, ao mesmo tempo, possamos compartilhar com os nossos irmãos o que aprendemos. Porque compartilhando com eles o que aprendemos, nós consolidamos esse aprendizado em nós e, ao mesmo tempo, enriquecemos nossos irmãos. Então, antes de passar a palavra para a Josemara, deixa eu só encerrar esse ponto. É importante que a gente, no nosso momento de estudo, uma vez que a gente consolida esse conhecimento, nós possamos ensinar o que estamos aprendendo. Seja ensinar através
sei lá, de algo que você escreve, uma meditação, uma reflexão que você traz, de um resumo que você faz, de uma ligação que você tem com algum amigo com quem você estuda a Bíblia. Eu tenho amigos, por exemplo, que a gente troca temas. Vamos estudar sobre esse tema daqui, a gente se encontra tal data para falar, para resolver sobre esse tema, a gente se desenvolver. Isso é legal, é bacana pra caramba. Ou sejam pessoas que você, por exemplo, possa apresentar a lição da escola sabatina, trazendo seus insights, ou que você possa fazer um vídeo, por exemplo, como eu faço ali no YouTube. É legal que você tire um momento para você poder ensinar. É uma coisa, um princípio que não se aplica só à Bíblia, mas a próprio aprendizado em si. Eu lembro de um professor que eu tive que dizia assim: se você quer aprender, você estude. Quer aprender mais? Estude ainda mais. Mas se você quiser aprender mais ainda, ensine o que você aprendeu. É isso. Então, a primeira pessoa que se enriquece com o aprendizado, com o ensino, é o professor, porque isso fica mais consolidado dentro da cabeça dele, faz mais sentido, ele começa a compreender melhor aquilo que ele está ensinando. E nenhum de nós somos chamados do Senhor para sermos represas de bênçãos, somos chamados para ser canais de bênçãos. Isso envolve dividir dons, dividir talentos, dividir tesouros, dividir tudo que temos, até o conhecimento. É assim que nós somos enriquecidos e enriquecemos também a casa do Senhor. Josemara. Oi, boa noite a todos. É, eu estava pensando aqui, quando você colocou, Igor, que você sempre procura ouvir opiniões diferentes de pessoas que possam validar o seu pensamento, para até uma forma de se mensurar. Eu tenho o hábito de, quando eu estou estudando, que eu começo a fazer algumas analogias, algumas associações na minha mente. Ao longo da semana, eu visito alguns canais de adventistas que estão comentando a lição, e eu pesquisei alguns canais já há algum tempo, e existem sempre aqueles que são mais liberais e os mais conservadores. Aí eu faço questão de ouvir a lição no modo como que tem, assim, as opiniões mais liberais, entende a lição e os comentários deles, como também o mais conservador. Até uma vez compartilhei com vocês, né, o Adventista Vivo, Adventismo Puro, é um dos canais adventistas mesmo, mais conservadores, né, porque nós sabemos que na igreja nós temos cristãos de todos os modos de comportamento, e eu não julgo ninguém, nem acho nada errado, mas eu sempre gosto de ouvir, então eu costumo fazer isso, eu costumo confrontar os pensamentos deles com o meu, para poder encontrar o meu equilíbrio. Tudo isso dentro dos princípios bíblicos, porque também a gente precisa equilibrar onde está a âncora do nosso pensamento, para não ficar indo de um polo ao outro, né? Sabendo que até nós mesmos na igreja podemos estar na polarização, né? O mundo hoje em dia está na polarização, e nós também podemos correr o risco de estar assim polarizados, em um canto ou no outro. Então, eu faço esse exercício de me colocar sempre ao centro, me colocar sempre no equilíbrio, para que as minhas ideias não tendam mais para um ponto nem para o outro. A outra coisa também que eu achei interessante, quando vocês falaram, é que costumam estudar a lição, escolhem um hino para cantar, escolhem uma música para cantar. Eu, sinceramente, eu não discordo disso, não. Mas se eu for fazer isso, eu vou me perder. Eu vou me perder porque, se eu começar a cantar, eu vou só me dedicar a cantar, porque eu gosto de cantar. Então, eu faço o seguinte: na hora que eu estou estudando, eu simplesmente estou estudando. Eu não passo também uma grande parte orando, como vocês falaram aí, porque senão eu também me perco. Eu tenho um momento de orar somente, um momento de estudar, e o momento de cantar eu passo o dia todo fazendo as coisas e cantarolando sempre alguma música que tem alguma coisa a ver com a situação que eu estou vivendo. Então, são modos, assim, diferentes que a gente tem para o estudo da Bíblia, né? Eu estudo a Bíblia, aquele estudo, somente o estudo, e ao longo do dia, eu sempre estou lembrando, assim, de algumas músicas que encaixam no estudo da Bíblia. Então, só esses pontos, assim, que eu queria observar. E falando dessa necessidade que foi pontuada, né, da gente confrontar a nossa ideia com a dos outros. Isso é muito válido, é muito saudável. Saudável é a palavra correta, né, que eu consigo ver no meu caso. É isso nesse momento. Fantástico, Josemara. E você vê, é como a gente falou logo no início do nosso estudo de hoje. Não existe uma fórmula que todo mundo deve seguir exatamente igual. É claro que a Bíblia vai dar os fundamentos para a gente. Os fundamentos são iguais para todos.
mas a fórmula que melhor se encaixa com a gente deve buscar, para que a gente possa ser enriquecido com a nossa palavra. Já eu, por exemplo, eu misturo tudo no meu culto com o Senhor, porque para mim é um diálogo. Então, às vezes, eu estou com o coração pesado, eu preciso conversar com Ele, eu abro minha boca e eu oro em voz alta, porque a oração em voz alta e com olhos abertos tem muito poder. Aprendi isso com o irmão Domingos, porque a gente, primeiro, se concentra melhor, e segundo, a gente consegue, de fato, elaborar mais facilmente as ideias que queremos passar para o Senhor sem distrações. Então, eu sempre faço isso. Às vezes, eu estou ali com ele, me lembro enquanto estou lendo a palavra, eu lembro de um louvor e começo a louvar. E depois volto a palavra. E tenho facilidade de não me perder. Mas, obviamente, que tem pessoas que preferem fazer cada coisa em uma caixinha diferente. O mais importante, de fato, é a gente se dedicar com prioridade para o estudo da Bíblia. E eu queria aproveitar para encaixar com aquilo que você disse, que aquilo que está escrito em Romanos, eu acredito, Romanos capítulo 14, eu acredito que se encaixa naquilo que você disse. Romanos 14, a partir do verso 22, diz assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Em outras palavras, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que se Igor, acho que comer pizza é pecado, se eu for comer pizza, eu estou pecando de acordo com o Senhor, porque eu estou saindo da minha coesão, tá? Mas, se, sei lá, a gente tem um irmão chamado Neilton, que o irmão Neilton não vê, não enxerga dessa forma, comer pizza não é pecado coisa nenhuma. Ele come pizza, eu não como pizza, e os dois são sinceros diante do Senhor, os dois são salvos, porque os dois foram coesos na sua fé, entende? E a Bíblia está dizendo muito claro que o que a gente deve fazer deve ser proveniente de fé. Tudo que a gente faz, o justo viverá pela fé. Então, se tem algo que está me incomodando, é porque aquilo não se encaixa em mim. Nós vamos ter, inclusive, na Bíblia, o exemplo de uma família inteira que habitava em tendas, porque o patriarca dessa família sempre disse: vocês nunca vão habitar em casas construídas de tijolos, de nada, vocês vão habitar em tendas. E eles seguiram isso que o pai deles passou de forma à risca. E o profeta que conversa com eles ouve a voz do Senhor dizendo: por causa da, eles são fiéis, a fidelidade que eles têm com o pai deles, e por conta disso eu vou abençoá-los. E por quê? Porque está na Bíblia que a gente tem que habitar em tendas? Não. Mas porque isso tinha a ver com a conexão que eles tinham com Deus, com a fé que eles manifestavam, que era através de habitar em tendas, que para a gente é algo irrisório, mas para eles era muito sério. E eles levavam isso a sério e Deus via isso. E ao mesmo tempo elogiava. Então, da mesma forma, nós temos que ter a nossa comunhão com Deus assim também. Tem gente, meus queridos, que só bebe suco de uva no sábado. Eles têm a garrafinha do suco de uva, eu acho isso incrível. Passa a semana toda tomando qualquer outro tipo de suco de bebida, mas quando chega na sexta-feira, durante o sábado todo, eles só tomam o suco de uva, como uma forma de consagrar aquele suco para Deus, sabe? Então é uma tradição bacana de família, é uma forma bacana de você, de fato, estar manifestando a sua fé. E, ao mesmo tempo, como você tem pessoas que bebem de absolutamente tudo, como o Neilton acabou de falar, entendeu? E isso não quer dizer que isso é pecado ou deixou de ser pecado, mas o que significa isso que eu estou dizendo? Que nós somos seres pessoais. Cada um de nós enxerga e interpreta a vida de formas diferentes. E nessa forma nossa de interpretar a vida, o que a Bíblia vai apresentar para a gente é que é bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Nós precisamos ser coesos, nós precisamos buscar a Deus e temos liberdade, inclusive, de criar as nossas próprias tradições com eles. Vocês já pararam para pensar como algumas tradições surgiram na Bíblia? Sabe? Tem muita gente que cria uma aliança com o Senhor e aquilo se perpetua por muitas gerações. E é assim também com a gente. Então, é importante que nós não só venhamos a ler a Bíblia como alguém que lê qualquer livro, mas entendendo que é o Senhor que está falando conosco. A gente tem que lembrar que nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor, mas muitas vezes a gente quer mais é falar do que ouvir. E o momento que eu tenho para ouvir é lendo a Bíblia, é refletindo no que ele está me dizendo, é fechando a boca e pedindo: Senhor, abre meus ouvidos e os meus olhos para que eu possa enxergar o que o Senhor tem para me dizer e para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu não seja encontrado naquilo que a Bíblia fala sobre pessoas que têm olhos e não veem, e
que olham e não enxergam, e pessoas que ouvem e não escutam. Eu não quero ser essa pessoa. Porque Ele quer me fazer falar, Ele quer me fazer ouvir. Ele quer responder as minhas orações e Ele quer que eu escute, porque Ele não quer responder em ouvidos surdos. Mas para eu poder ouvir, eu preciso me consagrar a Ele, eu preciso estar debaixo dele com humildade. Preciso ir até Ele e dizer: Senhor, me ajuda a ouvir tua voz. Me ajuda a entender o que o Senhor tem para me dizer. Me ajuda a não só ouvir e a compreender, mas uma vez que eu ouvi, uma vez que eu compreendi, a eu botar em prática isso na minha vida, e botando em prática, ao mesmo tempo, ajudar meus irmãos que não conseguem colocar isso em prática. É assim que a gente deve viver diante dele. A Bíblia deve ser nosso norte. É assim que somos transformados. Nós vamos até a palavra de Deus para ouvir a sua voz. E ele fala conosco. No momento que ele fala conosco, nós entendemos isso e a gente aperfeiçoa-se em reflexão e se aprofunda nessa compreensão. A partir daí, pronto, agora eu preciso botar isso em prática na minha vida, vou começar a fazer isso agora. E começo a fazer, às vezes eu não vou conseguir 100%, mas com a prática, o passar do tempo, isso vai se aperfeiçoando. E uma vez que isso está consolidado na minha vida, agora sim, eu posso ajudar o meu irmão, sem que eu acabe caindo naquele verso de alguém que diz assim: tira esse cisco do seu olho, e na verdade você tem uma trava no seu olho que precisa sair primeiro, sabe? É sobre isso. É assim que a nossa caminhada na fé, ela envolve nosso crescimento pessoal, de forma que a gente, por olhar para Cristo, contemplá-lo através da sua palavra, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Então, todos os dias nos tornamos versões melhores de nós mesmos. Mas também envolve a gente ajudar nossos irmãos a crescerem, nós olharmos para eles com amor, com carinho, não com aquele tipo de olhar de condenação, como a gente costuma ter. E é muito fácil a gente olhar para um irmão que nos agrada, mas quando é um irmão que não nos agrada, será que eu tenho coragem, capacidade de orar por ele, orar por um inimigo, por alguém que me persegue, alguém que dentro da igreja me faz mal, alguém que na minha família faz atrocidades contra mim, e eu virar para Deus de forma genuína e dizer assim: Senhor, abençoa esta pessoa, santifica, que nunca falte comida na sua mesa, que ele aprenda mais sobre ti. Será que eu tenho capacidade de fazer isso por mim mesmo? Não. Mas no momento que eu vou até Cristo, com humildade, e digo para ele: Senhor, eu estou com vontade de esganar aquela pessoa, como disse Newton, mas eu não posso ser assim. Transforma meu coração para que eu possa aprender a amá-lo como o Senhor o ama. Porque da mesma forma como ele me maltrata, eu maltrato ou já maltratei outras pessoas, e o Senhor teve misericórdia comigo. Me ajude a desenvolver a mesma misericórdia por ele. É assim, a palavra de Deus não tem validade nenhuma para nenhum de nós se a gente primeiro não se debruça com profundidade para ler capítulo por capítulo, comentário por comentário, um pouco aqui, um pouco ali, estudo temático, e se eu não entendo, e se eu não boto em prática, e se eu não sou transformado. A Bíblia não é um livro, não é um gibi que eu leio, acho interessantíssimo e volto a fazer as mesmas coisas no meu dia. Se a Bíblia não me incomoda a ponto de eu parar para pensar: acho que aquele jogo que eu estou jogando não é legal. Olha, eu acho que esse negócio que eu estou vendo aqui na internet vai me levar para eu fazer coisa feia no banheiro. Olha, talvez esse seriado daqui eu esteja perdendo muito tempo, porque eu começo a assistir, são 2 da tarde, quando eu percebo são 8 da noite. Se a Bíblia não leva a gente a refletir sobre essas coisas, a gente não permite que o Espírito Santo que nos conduz na Bíblia nos incomode a ponto da gente querer mudar, então nós estamos estudando a Bíblia errada. Nosso estudo não tem proveito, porque quando olhamos para Cristo e entendemos o amor que ele tem por nós, o amor dele nos constrange. E quando nos constrange, esse constrangimento exige mudança. E essa mudança ela é natural. As pessoas ao nosso redor vêm. A gente não precisa fazer para chamar atenção. A árvore não faz força para produzir frutos. Ela só produz. Para ela produzir, ela precisa estar plantada em boa terra, precisa ser regada e adubada. Então, uma vez que eu sou regado e adubado, estou plantado em boa terra, não preciso fazer força para dar frutos para o Senhor. Eu faço isso naturalmente, quer eu perceba ou não. Eu só preciso estar conectado na videira, porque, como diz em João 15, sem ele, nada podemos fazer. Newton. Josemara está na minha frente. Eu acho que Josemar esqueceu de baixar o braço, né? Eu acho que Josemar... Gente, perdão, eu esqueci, não estou com a mão levantada mais, não. É porque eu saí aqui para fazer outra coisa, mas estou ouvindo. Desculpa, tchau. Tranquilo, Josi. Eu Deus te pensei que abençoe, meu amor.
Eu pensei que Mara tinha levantado a mão. Mas assim, você falando sobre essas questões de estudo, você vê que se entra muito na lição de quinta, né? Que fala de bênção em dobro, né? E aí eu trago uma curiosidade, eu Não, não sou quinta é Táfnis, doce. eu Quinta não é sou tão Táfnis, doce. eu Bênção em não sou. dobro é quarta-feira. Ah, é quarta-feira, perdão. Isso. Eu não sou Táfnis, né? Para trazer curiosidades, mas o interessante, uma curiosidade que eu pesquisei quando eu cheguei nesse tema, é que com certeza todo mundo sabe que Ellen White, ela formalmente só teve 3 anos de estudo, né? Só teve 3 anos de estudo, e aí a gente sabe que ela levou uma pedrada no rosto aos 9 anos, ficou 3 semanas em coma e nunca mais conseguiu estudar direito. E também ela tinha dislexia, problemas de memória, ela desmaiava muito, e os médicos disseram que ela não viveria muito, né? E ela é um milagre de como quando Deus ele quer usar as pessoas para ser bênção, para propagar o evangelho, Deus ele usa, ele vai além, né? Como canta a Joyce Carnassale, para conceder a sua graça. E aí o interessante é que ela escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas, ela tem 40 livros publicados e em 160 idiomas, né? Só perde para Agatha Christie e J.K. Rowling. E isso se conecta com o texto, né, que foi proposto na quarta-feira, de Isaías capítulo 50, versículo 4, que ela pegava e ela conta que relatava que acordava de madrugada e escrevia por horas o que tinha visto e ouvido de Deus, e depois passava o dia ensinando. Ela viveu a lição primeiro e ouvia e depois compartilhava. E aí o ponto interessante é o seguinte: ela não tinha diploma, mas tinha um ouvido despertado e sustentou milhões de exaustos com a palavra que recebia. E aí nos traz uma lição, né, para refletir. Deus não usa quem tem currículo, usa quem tem ouvido despertado e boca disposta. Aí vem a bênção em dobro. Então, quando a gente estuda a palavra, que a gente recebe esse conteúdo de Deus, que é um conteúdo que nos robustece para as nossas atividades, a gente aqui não esponja, nós não conseguimos ficar com aquilo para a gente. A gente tem que compartilhar. É bem verdade que a gente talvez não vai escrever, né, 100 mil páginas, nem talvez 100 livros e tal, mas com a nossa vida a gente vai conseguir propor isso para as pessoas. E é uma bênção em dobro, porque assim, Igor, você é abençoado, Deus lhe confronta, Deus lhe repreende, lhe exorta, lhe disciplina, lhe endireita, lhe mostra o caminho, e consequente a isso, no seu dia a dia, através do que você aprende, você consegue passar para outras pessoas, né? O Ministério Jovem esse ano está com o tema proposto O Meu Lugar no Mundo. E aí, essa semana eu estava ouvindo essa música, né? O meu lugar no mundo é anunciar, ser o sal da terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, a minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. E se conecta com o tema de quarta-feira justamente por isso. Porque nós fomos chamados, segundo o que está lá em Gênesis, ser tu uma bênção. Deus falou para Abraão e Deus fala para a gente hoje, né? Ser tu uma bênção. Mas como é que eu posso ser uma bênção? Quando eu estou conectado, tendo um relacionamento com Deus através da Bíblia. Fantástico, Neilton, fantástico. Abrindo-se um grande parêntese, tá, pessoal? Eu considero que sou um homem inteligente. O Senhor me deu toda a inteligência, de fato. Ele me abençoou a ponto de eu conseguir me formar em gestão financeira e economia e de eu me tornar especialista em inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais. Mas nem assim eu me considero com metade da capacidade, um quarto da capacidade cognitiva ou intelectual que Ellen White tinha. Porque, olha só que coisa fantástica, Deus usa as pessoas que são consideradas pelo mundo como nada, como pouca coisa, para humilhar aquelas que se consideram muita coisa. Ellen White, eu não sei se vocês tiveram já o prazer de ler os livros dela. Em português, a linguagem é extremamente rebuscada, mas em inglês é ouro, realmente você percebe que ela tinha um linguajar, uma forma de se expressar invejável, que se a gente tivesse metade dessa capacidade, a gente não ia se meter nas confusões que a gente costuma se meter no nosso dia a dia, sabe? E, e ela realmente foi muito inteligente, muito feliz naquilo que ela escreveu. E vou dizer para vocês,
ela dá o segredo da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade intelectual, da sua inteligência vasta. O segredo ela vai apresentar, pelo menos, e não apenas limitado, tá, em 3 manuscritos dela, que é Refletindo a Cristo, Olhando para o Alto e Caminho a Cristo. O Olhando para o Alto também foi traduzido como a Bíblia, a Palavra de Deus, e Refletindo a Cristo como a Palavra de Deus no culto. Mas Caminho a Cristo é um dos livros mais clássicos dela, que eu recomendo que todo mundo leia pelo menos umas 10 vezes na vida. Onde ela vai dizer exatamente assim: os que estudam a Bíblia com oração ficam mais sábios depois de cada pesquisa. Algumas de suas dificuldades têm sido resolvidas porque o Espírito Santo realiza a obra mencionada em João 14:26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu lhes disse. E vou dizer para vocês, meus queridos, ela diz assim: nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às capacidades do ser, como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. Então, se vocês querem ficar mais inteligentes, estudem tudo à luz da palavra de Deus. Primeiro a palavra, depois essas outras coisas. Analisem o que a Bíblia fala. Isso vai dar mais coesão, vai te ajudar com oratória, vai te ajudar a criar conexões neurais, a gerar o efeito de interdisciplinaridade. E isso é verdade. Todo mundo que se dedica, se debruça a estudar a palavra de Deus, se torna mais inteligente, se torna mais, como é que eu posso dizer, fica com mais conhecimento, a memória melhora, tudo melhora, fica mais, você fica, se torna uma pessoa mais rica. Não por vaidade, mas para que o Senhor possa ser enaltecido na sua própria vida, sabe? Então, esse é o caminho da gente se tornar de fato mais intelectual, da gente se tornar de fato mais sábio, que sabedoria é algo muito vasto na Bíblia. Saber viver significa tudo. Então, meus queridos, é com isso que eu gostaria de encerrar o nosso estudo, porque a gente já passou um pouquinho ali do horário também. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: há tremenda riqueza nessa palavra. Eu já contei esse testemunho aqui uma vez e vou contar novamente. Eu tenho um amigo que ele é ginecologista e ele fez o doutorado dele na área de ginecologia. E ele fez o doutorado dele integral, baseado em apenas um versículo de 2 Coríntios, 969 páginas. E quando ele estava defendendo a sua tese de doutorado, ele me disse assim: Igor, no meio da minha defesa eu percebi que eu podia ter extraído mais coisa daquele versículo. Isso é um versículo da Bíblia, para a gente ter uma noção da vastidade do conhecimento que Deus tem. E que apenas olhar para isso já nos torna pessoas melhores e mais inteligentes. Então eu os convido a se aprofundarem em estudo. Se puderem, não agora, porque agora já está tarde, mas se puderem, amanhã, na reflexão do sábado de tarde, tirem um momento para ver o vídeo que eu apresentei para vocês, porque eu faço uma análise mais aprofundada a respeito de algumas das últimas palavras de Cristo na cruz e de como é que nós podemos escavar o que a Bíblia fala a respeito disso. É uma pequena escavação, mas que traz um grande tesouro, e existem muitos outros tesouros na palavra que nós podemos encontrar. Mas fato é, convido todos vocês aqui, principalmente a mim mesmo, a continuarmos explorando a Bíblia, não a lermos como alguém que está lendo um gibi, não a lermos como alguém que lê uma meditação de manhã, mas a realmente nos debruçarmos, aprendermos, empenharmos em descobrir, irmos com humildade até Cristo, pedindo pelo Espírito Santo para a gente entender de fato aquilo que estamos lendo, para que possamos botar em prática. E na prática disso, a gente possa ensinar aos nossos irmãos com amor, ajudá-los e também ter humildade para sermos ensinados por eles à luz da palavra de Deus. Porque é dessa forma que se vence Satanás. Cristo, no capítulo 4 de Mateus, durante a sua tentação, poderia ter saído no braço com Satanás, se ele quisesse. Ele teria vencido com o poder dele, mesmo ele tendo jejuado e tudo mais. Mas ele não luta com o seu poder. Porque também, se ele fosse lutar, ele não teria luta, né? Ele é onipotente. Mas ele venceu Satanás como está escrito. Ele usa a palavra. E por quê? Para nos dar o exemplo. É assim que a gente vence Satanás.
Se a palavra de Deus é a espada na armadura que nós vamos ler em Efésios capítulo 6, então eu só posso de fato usar essa espada para me defender, defender a verdade e testemunhar a respeito dela, se eu pratico todos os dias. Porque alguém que tem uma espada e não sabe usar é um perigo para si mesmo. Mas alguém que tem a espada e pratica todos os dias, esse sim é alguém que está apto a defender. Então, meus queridos, para que nós possamos aprender a palavra e estarmos aptos a defender, nós precisamos lembrar dessas questões. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos santifique, que Ele nos guarde, que Ele nos dê sede da palavra dEle, porque Ele é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Então, que a gente vá até Ele e diga assim: Senhor, não estou com a menor vontade de buscar o Senhor agora, mas me dá essa vontade que eu preciso. Tem misericórdia de mim. Vamos a Ele com humildade. Ele nos concederá, porque Ele disse: busque-me agora, enquanto posso ser achado. E em outro lugar Ele diz: se me buscardes de todo o coração, me achareis. Então que nós possamos buscá-lo, porque Ele promete que nós vamos encontrá-lo, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrarmos, então? Querido Santo e Eterno Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor é grande e nós somos pequenos, mas o Senhor, na nossa pequenez, escolheu descer da tua montanha para habitar no meio de nós. O Senhor não escolheu um templo grandioso para representar o teu templo, como nós vemos o Deus falso egípcio Anubis, com um templo imensurável, que é o tamanho de uma pequena cidade, como nós vemos outros templos de deuses pagãos, como nós vemos grandes obras construídas na humanidade. Mas ao invés de usar qualquer um desses grandiosos templos, o Senhor usa a nossa própria carne como sendo o templo do teu Espírito Santo. O Senhor não quer habitar em uma construção, quer habitar em nós. O Senhor está à porta da nossa vida e bate. Que o Senhor nos permita abrir essa porta, Pai, mesmo quando a gente não quer, porque nossa natureza nos leva a querer as coisas da carne, nos ajuda a combater a nossa natureza, a enfraquecer a nossa carne, para que o teu Espírito seja vivificado e fortalecido em nós, e dessa forma possamos cear com o Senhor e o Senhor conosco, possamos ter intimidade contigo. Nos ensina a botar em prática aquilo que Cristo fazia, para que assim nós possamos agradá-lo, Senhor, não sermos apenas filhos amados, mas filhos agradáveis a Ti. Para que o Senhor possa dizer para nós aquilo que disse de Cristo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que o Senhor nos ajude a explorar e nos aprofundar na Bíblia, com o mesmo afinco que um minerador procura ouro na mina, porque existe grande riqueza na tua palavra, e apenas aqueles que têm coragem, força de vontade de se debruçar, arregaçar as mangas e escavar a sua palavra vão encontrar esses tesouros. Nos abençoa, nos santifica, nos guarda, nos deixa com sede e fome da tua palavra, nos deixa com sede e fome de Cristo, para que nós possamos nos alimentar e beber dele, e assim vivermos eternamente, até que o Senhor venha e nos transforme e possamos habitar com o Senhor pela eternidade, a própria palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós queremos. Vocês estão me ouvindo, gente? Aí, tá de boa aí, o sinal tá chegando, agora sim. E nós queremos aqui agradecer ao nosso querido professor Igor Mascarenhas por ter nos brindado com a sua sapiência, ter dedicado um tempo na sua agenda atarefada, sua agenda muito grande, que a agenda de sábado deste homem é muito grande, né? Às vezes ele tem algumas atividades familiares, né? Recebe a visita da mãe e tal. Tem o Bob também. Então nós queremos agradecer, Igor, e em nome da nossa CL, que é a sua CL também, nós queremos deixar um texto bíblico para você, que diz assim, ó, tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 13. Reconhecei os que trabalham entre vós e tende-os em grande estima e amor por causa da sua obra. E nós podemos ver que Deus ele te usa poderosamente e os conselhos, as dicas que você trouxe, que você deu também, com certeza acrescentaram em muito. E também agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e agradecer também quem quiser, por favor, pode seguir ele também lá no 4 Minutos, que é o canal do YouTube do Igor, no qual todo dia
Não essa semana, né, que foi em pausas alternadas assim, mas todo dia ele traz um conteúdo bacana da lição em 4 minutos, às vezes em 12, às vezes em 8, mas traz um conteúdo que com certeza vai edificar o seu dia. E para Amém. você que também está nos assistindo, queremos agradecer a sua audiência em mais uma sexta-feira, dizer que estamos muito felizes por receber você aqui a cada sexta-feira e dizer que em breve a nossa CL também vai estar no Instagram e você vai poder estar vendo também algumas pílulas de mensagens para edificar o seu dia, como também as mensagens que também são postadas aqui e alguns recortes do que acontece aqui. Lembrar também que amanhã, às 9h30, nós temos o nosso culto à adoração lá na Adventistas Life. E que amanhã, a partir das 11h30, teremos o nosso estudo da lição com 3 professores surpresa lá na nossa CL, que só você indo para poder estar. E convidamos você também que vai assistir essa transmissão no YouTube para que faça-nos uma visita e quando chegar lá, procure a CL15, a CL de Lorena, a CL de Igor, a CL de Neilton e pode ter certeza que a nossa comunidade vai te receber muito bem. Ditas essas coisas, desejamos a você um feliz sábado. Mais uma vez, lembrando, se você quiser adquirir a lição Mercado Livre, tem CPB, tem os céus mais próximo. E se você quiser, deixe o seu comentário aí nos comentários do YouTube que nós mandamos para você em PDF. Que Deus te abençoe, um feliz sábado e até a próxima. Feliz sábado, meus queridos. Feliz sábado, gente.